Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Massado Rodrigues. Meu nome é Caio Spirandelli e hoje a gente pensou em fazer um episódio de 2 anos de podcast. Então faz 2 anos que a gente está no ar e a gente queria trocar uma ideia sobre... Acho que tem muita gente que está chegando agora ou que está acompanhando há menos tempo. Então a gente queria falar um pouco sobre a gente, quais são as nossas ideias e qual a nossa perspectiva de divulgação científica, o que a gente pensou do início, o histórico até aqui, e os planos, o que mudou e os planos para o futuro também. Né? Mas acho que o Bruno vai dar uns recados aí antes de a gente começar com esses temas. Vamos lá. Primeiro, dar um recadinho, né? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo, seguir a gente no canal, ativar o sininho também para receber as notificações. Se você está escutando a gente no Spotify, lembra de também seguir a gente por lá, para ajudar no algoritmo. E falar dos nossos apoiadores, né? O pessoal que apoia o nosso projeto, que é o Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci, Jonas Fernando Magnobosco, Paulo Bastos e Pablo Santurbano. E também falar dos nossos parceiros, né? O nosso primeiro parceiro aí, que é o Vitor Carrara, da Corrida Ancestral. O Vitor, ele oferece 3 tipos de trabalho. O primeiro deles é treinamento online de corrida de montanha. Então, se você está querendo iniciar um trabalho de corrida de montanha, corrida de trilha, o Vitor oferece esse trabalho. Ele também é guia de trilha e montanha lá em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Então, se você está querendo explorar vários aspectos da ilha, o Vitor é um cara muitíssimo indicado para te levar. E também o Vitor produz a sandália ancestral artesanal, então um calçado minimalista aí que ele próprio produz e também comercializa para o Brasil todo. E é um calçado também que é legal, que ele pega o formato exato do seu pé, então ele é bem artesanal. Sim. Mesmo, então é bem interessante. Extremamente resistente, já fiz ultramaratona com ele. Dá para você colocar ele em qualquer terreno que o bicho aguenta. Isso, aí as descrições, aí, os links para encontrar o Vitor estão na descrição do episódio. Isso, tá tudo em contato lá. E é isso, eu acho que 2 anos, né, que a gente começou esse podcast. O que você acha, Bruno? Que você acha como é que a gente começou e como é que a gente chegou até aqui? O que você acha que mudou? O que você acha? Cara, foi talvez uma das experiências mais, vamos dizer assim, transformadoras, no que eu digo para mim, em termos de aprendizado. Eu acho que foi um dos projetos se eu tivesse me inserido em outro cenário, em outra situação, não teria aprendido tanto quanto a gente ter iniciado esse projeto com podcast, né? Foi um projeto que a gente começou gravando no celular, na mesa de casa, trocando uma ideia, e foi ganhando corpo, né? Foi ganhando novas vontades, né, de aprender coisas novas, e acho que ele foi incorporando cada vez mais o que a gente, né? O que a gente estudava já antes, o que a gente queria explorar. Eu acho que a gente já tinha essa coisa de estudar, acho que a nossa ideia do podcast era simplesmente externalizar o que a gente estudava, né? Exato. E lógico que mudou muito com a pandemia, a gente tinha outras ideias, né? Acho que o foco não era tanto o formato de entrevista que a gente tinha, ou teria, mas mais pessoalmente, ir nos laboratórios, encontrar as pessoas pessoalmente, então a gente meio que deixou isso de canto para fazer mais coisas online, e ao mesmo tempo isso acho que forçou a gente a explorar outros campos que a gente não teria, ou falar com pessoas de fora, de outras localidades que a gente não teria oportunidade de fazer fisicamente, né? E eu não sei, eu acho que talvez forçou a gente a estudar mais. A gente já tem essa tendência a estudar, né? Quando a gente vê um artigo novo, alguma perspectiva nova que surge, a gente vai atrás, estuda, vê artigos, discute entre a gente só tem feito isso através de entrevistas e buscando pessoas de acordo com o tema, né? Eu acho que o podcast, ele forçou um pouquinho a gente a não chegar tão neutro nas entrevistas, né? Por mais que a gente goste de explorar o assunto e às vezes a gente trazer alguns temas, eu acho que trazer um profissional da área era algo muito, muito bacana, porque a gente gosta de ver a perspectiva dessas pessoas, por isso que a gente gosta de iniciar as conversas sempre trazendo a noção de como a pessoa chegou lá, através dessa narrativa. Mas o fato da gente sair dessa zona de conforto e estar ali, poder trazer novos conceitos para o debate, também para a conversa, acho que foi algo também diferencial. E realmente a pandemia mudou um pouquinho essa perspectiva, pelo menos para mim. O gravar online me deixa um pouquinho mais restringido quando às vezes você quer fazer um apontamento, ou você quer
trazer uma nova reflexão, daí você tem que esperar o raciocínio para não ficar uma coisa muito quebrada, né? Então acho que quando a gente está conversando como a gente está aqui agora, né? Presencial, é algo mais fluido, né? Quem sabe no futuro a gente poder gravar alguns episódios, pelo menos em estúdio, né? Que eu acho que traz uma coisa mais humana, sei lá, um olhar no olho assim mais diferente e tudo mais. Acho que até para interromper, né, cara? Acho que tem linhas de raciocínio que às vezes você quer interromper ou quer, não só interromper, mas você quer explorar mais a fundo um tema. E acho que a gente fica mais receoso de fazer isso quando a gente está gravando online. E ao vivo não, né? Ao vivo acho que é uma coisa que acaba acontecendo de uma forma mais natural. Acho que a gente tem mais liberdade. Assim, né? Eu acho que tem outras coisas que entram em jogo, né? Eu acho que tem outras coisas também que a gente escolheu, um formato também de fazer o podcast, que é estudar antes, ler artigos, né, de quem a gente está entrevistando, ou da área de quem a gente está entrevistando, a gente estudar mais a fundo. Eu acho que é uma das coisas que a gente assumiu, eu acho que a gente assumiu essa postura, né, de não entrar completamente leigo. Pode ser feito também, da gente realmente não estudar nada para determinado assunto e desenvolver isso com quem a gente está entrevistando, mas muitas vezes a gente está entrevistando alguém também que já está adiante alguns estudos que a gente tem mais interesse a ir além um pouco, né? Então acho que, não sei, é uma coisa que não foi tão intencional, né? A gente também teve umas conversas, né, de tentar mudar um pouco esse formato de entrevista, né? E tanto que nas últimas conversas, quando a gente manda um contato para os nossos convidados, tal, a gente já nem manda mais com uma entrevista, né? A gente tenta mandar alguns tópicos e os tópicos eles serem explorados, né? Então não ser um formato muito fechado. E eu acho que isso também ajuda, né? Porque às vezes você quer trazer uma perspectiva que não está ali na hora. E o convidado também, né? Ele pode estar aberto, porque realmente esse modelo de podcast, de conversa e tudo mais, é para ser algo mais solto, algo mais fluido. E a gente tem tentado explorar e acho que talvez o formato online dificulta um pouco. Então parece um formato mais de entrevista, mas a gente sempre tenta fazer algo mais solto, algo um pouquinho mais descontraído e não ficar tão restrito aos tópicos ou aos temas que a gente elabora antes, né? Eu não sei você, mas eu acho que a gente começou muito, quando a gente começou lá atrás, a gente começou mais com essa ideia de ser algo mais leigo, talvez mais amplo, mais assim, do inicinho, não dar passos mais largos em termos de ciência, para ser uma coisa mais didática, mas eu acho que a gente meio que deixou isso de canto, né, cara? Eu acho que a gente vai muito mais para uma demanda nossa, às vezes, do que a gente pensar no público, para ser sincero, assim. Eu não sei o quanto a galera acompanha alguns assuntos, né? Dependendo de quem a gente entrevista, a gente parte de algumas ideias já nossas, então às vezes eu acho que a gente... Mas acho que mudou, Caião. Eu acho que no começo a gente tentava explorar tema que era mais próximo da gente. Então a gente estava estudando polarização política por viés de personalidade, a gente gravou isso, a gente estava querendo falar sobre arquitetura, que era algo que a gente já debatia, então a gente trouxe uma colega. Então era algo que estava mais na nossa zona de conforto. Daí depois a gente começou a ver outros temas interessantes que a gente não tinha provavelmente estudado muito pouco, ou visto muito pouco. Igual a gente gravou sobre buracos negros, que tipo, pra gente era algo muito novo, pelo menos pra mim foi algo muito novo, né? Você tinha uma noção básica. Mas acho que você vai vendo que os temas da nossa zona, você vai se esgotando, daí você tem que começar a migrar para temas que você tem que explorar mais. E pelo menos rolou isso comigo, eu acho. Acho que no começo a gente ficou meio próximo do que a gente mais curtia, ficou mais próximo dos amigos, isso. Das pessoas mais próximas. Mas depois a gente começou a ir explorando e teve, claro, alguns episódios aí que foram marcantes, né? Como por exemplo da Monja Coen, que foi antes da pandemia, a gente pôde estar lá, fazer a gravação com ela. E uma temática fora do ambiente acadêmico também, né? Que é algo que a gente gosta. Sim. É algo que a gente tem interesse de explorar também mais pra frente. Tem temas que eu gostaria de explorar mais e que fogem. Não é que foge, né, cara? É que a gente tem outras vivências. Eu acho que até entra nisso, né? Quem é a gente dentro do universo da ciência, do universo científico ou de divulgação científica. Nossos interesses, eu acho que a gente é meio que o patinho feio da divulgação científica, em termos de, tipo...
A gente gosta muito de atividade física, o nosso viés acaba indo muito, não viés, né, mas assim, nosso interesse passa por coisas, tipo assim, a gente prefere ir para o meio do mato, ter uma experiência mais ligada ao corpo, do que qualquer outra experiência mais puramente intelectual, ou eletrônica, ou digital. A gente não é dessa pegada, né? A gente não é do meio ateu militante, que prevalece muito forte na divulgação científica no Brasil, é muito forte, e a gente tem inúmeras críticas a isso também, até a questão da visão de religião. A gente gravou um episódio, mas a gente ainda, talvez a gente queira trazer esse tema, não sei, o problema às vezes é como, né? Porque às vezes a gente não acha pessoas aqui no Brasil que tem essa perspectiva ou esse prisma de entendimento de alguns temas, então a gente meio que, para puxar o assunto, a gente tem que estudar para burro, e isso aqui é um hobby, mas é um hobby caro, de tempo, de demanda e até de grana, né? O quanto a gente, porque querendo ou não, entra grana também no projeto. Sim. E a gente meio que, se a gente fazer por conta, então a gente tem uma limitação, às vezes achar a pessoa que a gente quer entrevistar, que vai explorar o tema do jeito que a gente gostaria. Então... Essa questão que você explorou, que você comentou do patinho feio, eu vejo que a gente busca, talvez, explorar, claro, que o centro é um conhecimento científico, conceitos mais racionais de busca de explicações, mas a gente não para aí, né? A gente talvez tenta explorar essa questão de novas formas de conhecimento, né? Não novas formas, mas novas formas paralelas de conhecimento. E a gente não deixa de lado o corpo, né? Então a experiência corporal, o fato da gente vivenciar, circular entre outros meios, não tirar uma noção de algum conceito, de algum grupo, só pela informação que a gente recebe. Então a gente gostaria muito de explorar presencialmente outras vivências, e o fato da gente ter esse viés, como você disse, né, mas é uma preferência pelo movimento, pelo corpo, também direciona a gente para um nicho, né, que talvez seja um grande nicho que acompanha a gente, que é a galera da fisioterapia, que é o pessoal da educação física. Sim. Então, mas como você disse, da questão da religião, é um exemplo, né, talvez que a gente não milite contra, né, mas a gente, pelo que a gente estuda, é que a gente não trouxe isso ainda, e nem trouxe convidados para explorar papéis que a religião tem em termos sociais, em termos de evolução cultural, né? Então é algo também que talvez diferencie a gente em alguns aspectos, mas acho que tem outros também. Sim. Principalmente pelo viés evolutivo, talvez. Acho que a gente pode talvez observar esse prisma por trás, que pelo menos o que eu vejo quando a gente traz para uma visão mais de debate ou de explorar alguns temas, a perspectiva evolutiva, ela às vezes quebra de cara alguma perspectiva fraca que a pessoa já traga, ou algum conceito que... que eu acho que a gente conversou, talvez uma das coisas que a gente curtiu muito de conversas até agora, né, foi com o Luiz Correia, quando a gente trouxe isso à tona, né, a probabilidade pré-teste, usando como a biologia evolutiva como prisma. Era algo que pra gente já estava bem explorado. Que a gente já discutia bem entre a gente, entre os amigos também, e foi legal conversar com um médico sobre isso, um cara que faz a divulgação de medicina baseada em evidência. Então acho que são coisas que a gente aprende com podcast, fazendo podcast, discutindo entre a gente, estudando entre a gente, e que a gente pode integrar, acho, a outras áreas. Acho que é isso também, né? Acho que bate muito com o que a gente fala de generalismo, que é essa transferência. Então, por exemplo, fala de buraco negro, mas o fato de estudar física já traz vários conceitos que a gente, como a gente tem essa coisa da transferência, do generalismo, a gente começa a achar paralelos, a gente começa a achar formas de organizar o conhecimento, né? A hierarquia entre as ciências, ou o diálogo possível ou impossível entre áreas, mas talvez isso seja o diferencial, o que a gente tenta trazer quando a gente traz cientistas de outras áreas, pesquisadores de outras áreas, é que a gente tenta sempre entender os pressupostos. Exato.
as estruturas de pensamento e o quanto consegue dialogar ou não com outras áreas. Então, por exemplo, né, eu estava vendo um físico falando sobre a questão de tempo, o tempo não existe e tudo mais, e se tempo não existe, por que a gente briga por territórios ou na economia? Eu falo, cara, para falar disso, você vai ter que sair da física. Para filosofia, né? Para filosofia, para biologia evolutiva, comportamento humano, sabe? E ali você vai ter que beber de outras fontes para você... Então, tipo... explicar esse fenômeno. Né? Entender esse fenômeno. Entendeu? Então, porque... E eu acho que isso não está claro muito para as pessoas, e é uma coisa que a gente sempre fala e quer explorar mais a fundo. Porque não é, tipo assim, a gente sai catando gente para falar no podcast e são temas que não conversam entre si. Talvez eles conversem entre si, mas a gente tá mais na nossa cabeça do que tá claro no podcast. Então é algo que a gente quer até explorar mais para frente com palestras ou com organização de eventos, para falar disso, para mapear essas perspectivas, essa árvore científica e de áreas científicas, para ficar claro, né, que para a gente não são coisas distintas, né, são coisas que na nossa cabeça, ela está organizada. A física, a medicina, a fisioterapia, a economia, a biologia evolutiva, a etologia, seja lá o que for, para a gente ela está num plano. Só que, como nas entrevistas a gente vai pegando essas especialidades, às vezes a gente não está enraizado. Então, acho que uma coisa que a gente quer fazer também, mais para frente, é isso, né? Sintetizar essas ideias. Eu acho que é importante também, mais para frente, a gente poder consolidar essas ideias também e trazer alguns conceitos mais fortes do raciocínio evolutivo. Porque a gente pode cair em falácias, né? Sim. Falácias naturalistas, conceitos simplórios de explicar fenômenos biológicos, mas que não levam em considerações fenômenos antropológicos. Então, a importância de estudar outras culturas, outras vivências, né, principalmente de povos mais primitivos. Então, a gente tem... eu acho importante a gente trazer essas balanças e trazer esse aprofundamento desses temas, porque se um tema tão complexo quanto é a biologia evolutiva, raciocínio pela perspectiva evolutiva, se a gente pegar um recorte, isso pode trazer até malefícios, pensando até em hipóteses, né? Criação de hipóteses. Então, sei lá, você pega características só de comportamento dos mamíferos, por exemplo. Será que reflete diretamente para o humano, né? Em termos, sei lá, de criação de filhos, em termos de comportamento? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e talvez um podcast pode trazer isso, de trazer questões do mundo evolutivo, do conceito evolutivo, mais enraizado. Para quê? Para essas hipóteses pré-testes estarem mais fortes. Porque senão a gente pode cair numa falácia, né? Então a gente está pegando o conceito de probabilidade pré-teste pela perspectiva evolutiva, só que o que a gente fez foi um recorte de conceitos talvez errôneos. Então essa probabilidade pré-teste da evolução tem que estar muito bem consolidada. Porque senão a gente pode cair em falácias de afirmar alguma coisa pela probabilidade de ser maior pela questão evolutiva, só que é algo que a pessoa não se aprofundou e que pegou só um recorte, né? Que são vários prismas, né? Então acho que o prisma, por exemplo, bem simples, em outras culturas, como era em outras culturas humanas. Entendeu? A gente pode pegar até a parte de sexualidade mesmo. Exato. Que muita gente usa alguns termos que estão na moda, principalmente pela essa aproximação entre militância política e divulgação científica, que é uma coisa que para mim, pelo meu histórico, eu não consigo... Faz sentido, né? Assim, não consigo me conformar com isso. Mas existem caminhos de entendimento que você vai precisar explorar outras ciências, vamos dizer assim, outras áreas. Então, muito da questão assim, a gente usa o modelo, sei lá, mamífero, a perspectiva de mamíferos para entender comportamento humano. Mas se você exclui as variações culturais, né, pronto, você já tem um buraco aí que provavelmente a extrapolação é extrema. Exato. Agora, se você acha uma universalidade entre as culturas, ok. Né? Então você tem vários caminhos entre áreas que você rapidamente já vê se faz sentido ou não. Sim.
né? E o recorte é biológico e cultural também. Porque às vezes você pode achar um aspecto que favorece o seu viés, por exemplo, de uma característica cultural e falar, ó, são povos originários, mas que têm uma característica cultural que influencia no comportamento deles, né? Exato. Então por isso que é importante essa questão, primeiro, dessas raízes biológicas fortes, né, de comportamento e tudo mais, e pegar no conceito antropológico qual que é o que repete mais. O que se repete mais? E até o raciocínio probabilístico e até de estatístico, né? Então falar, tá, mas é uma cultura. Né? Será que que não é uma questão ecológica muito específica que aconteceu, que possibilitou esse desenvolvimento cultural e dessa característica, e você querer usar isso como parâmetro amplo de comportamento humano não faz sentido? Então, são tudo isso, né? Talvez a gente até falando aqui pra gente faz muito sentido, pra quem tá ouvindo fala assim, putz, os caras já falaram 1000 coisas diferentes aqui e na cabeça não tá claro. Porque pra gente tá tudo conectado. Então são coisas que eu acho que o desafio principal é tempo, porque, né, você vai ser pai em breve, então você tá na correria financeira, o mestrado, né, e tem toda a questão financeira de mudança, a gente se mudou também, eu e você mudamos durante a pandemia, né, e a gente estava próximo agora, você vim aqui para uma outra cidade para a gente fazer esse episódio, então tem a questão financeira, eu acho que a questão muito é tempo. Então o apoio financeiro, eu acho que para ser sincero, eu acho que a gente nunca vai ter um apoio financeiro muito, muito amplo para esse projeto, ao ponto de largar outros projetos, e o trabalho, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida como agora, e ao mesmo tempo que nunca estudei tanto como agora. Então, então tem sacrifícios que a gente tem que fazer para construir tudo isso, né? Então, se alguém está se sensibilizando e quiser ajudar a gente financeiramente, é com esse propósito. É o propósito da gente ter mais tempo para concretizar isso que está na nossa cabeça, que a gente vem dialogando com várias pessoas através do podcast. E eu acho que mostra que a gente tem alguma coisa interessante a apresentar. E só que assim, a gente não vai abrir mão, né, de muitas coisas que são prioridades pra gente hoje da vida, que infelizmente não dá pra fazer da idade que a gente tem hoje. Se a gente tivesse 22, 23, mas a gente não teria a bagagem que a gente tem hoje também. Daria pra chutar o balde, né, e fazer, mas hoje a gente não tem essa condição sem algum apoio financeiro. Então a gente vai tentando fazer, a gente faz muito pelo coração e a paixão, porque a gente sacrifica muita coisa para fazer isso, mesmo que seja uma entrevista a cada 2 semanas. Dependendo do tema, é uma demanda muito alta de estudo e como a gente quer fazer o podcast. O que você trouxe é que, tipo, a gente conseguir transferir aquilo que a gente tá na nossa cabeça, como a gente gosta de ser bem preciso nas palavras, que a gente gosta de ser preciso nas pontuações, não seria um episódio que a gente iria vomitar o que a gente sabe, né? Até porque não traria uma linha de raciocínio. Exato. Então a gente teria, como você disse, de tempo, uma dedicação maior para criar uma linha de raciocínio, para não ficar nada solto, ninguém fazer um recorte. Criar analogias, criar imagens, então, criar isso slides. As entrevistas pra gente, né, os convidados facilitam, né? Sim. Porque a gente não precisa explorar tanto, a gente traz uma linha de raciocínio que a gente gostaria de explorar, estuda, e na verdade a grande função ali do próprio entrevistado debater o tema, né, e não a gente trazer os principais conceitos. Mas a ideia é a gente poder explorar isso, e não só pelo podcast, né, como você disse, alguns eventos presenciais também a gente tem interesse. Quem sabe a gente fazer uns workshops, a gente fazer algumas vivências, com o próprio Vitor Carrara em Ilhabela, por exemplo. Sim. Juntar uma coisa na outra, que são coisas que muitas vezes estão separadas, por exemplo, trazer essa parte da saúde. Porque assim, querendo ou não, se a gente sabe de ciência da saúde, não tem como ignorar a movimentação corporal e hábitos e coisas que a gente integrou na nossa vida ao longo do tempo. Ou como a gente está gravando aqui, quem está vendo a gente no YouTube, eu trabalho assim. Né? Eu dou aula no chão, né? Então, assim, para muita gente, minha casa é assim, entendeu? Eu durmo no chão, enfim. Mas isso veio pela perspectiva evolutiva, pela perspectiva de saúde corporal, da área da saúde e da antropologia. A gente realmente integrou esses conceitos. Então, por isso que eu falo que a gente é meio que o patinho feio da divulgação científica. Porque a gente faria, por exemplo, um lugar, gostaria de discutir sobre ciência e comportamento humano no meio do mato, sem energia elétrica, numa fogueira com a galera. Né? Então, a gente
é mais dessa, pela experiência nossa de vida, e como a gente vive em geral, a gente é mais dessa linha. Então a gente tem também um público diferente para falar de ciência através dessas vivências. Eu acho que Caio, a gente tenta ser humano, né, cara? Então essa questão de trazer o humano antes da nossa movimentação, da nossa alimentação, por isso que talvez essa experiência faz muito mais sentido, porque a gente enraizou isso mesmo, né? Então antes da gente ser qualquer outra coisa, a gente tem que dar essa base biológica, mais biológica, né, do que é ser humano. Então é a sociabilidade. Então um ambiente como esse, a sociabilidade vai lá em cima, né? Porque quem que vai cortar a lenha para fazer o fogo, né? Quem vai decidir isso? Vai ser o grupo? Vamos todo mundo junto? Então esses ambientes, eles aflorescem, eles escancaram a nossa biologia. Sim. Então por isso que a gente gosta e por isso que a gente provavelmente gostaria de fazer um evento, né, de debates e de conversas em relação a essas temáticas nessas situações. E não numa sala fechada, num auditório, comendo hambúrguer, né? Sim. Seria algo totalmente fora da nossa perspectiva, né? Sim. Uma coisa que a gente pensa muito também em trazer, até de plano no podcast, é muito debates, né? São debates, a gente intermediar debates, e a gente está nessa batalha, está tentando trazer, né? Não vamos entregar aqui o tema, inclusive para não, se não acontecer, não aconteceu, né? Mas a ideia é essa, e é engraçado, né? Porque eu acho que isso, se a gente fosse buscar um debate sobre esses temas, já deveriam estar acontecendo vários no meio acadêmico, entre pessoas da meio acadêmica, com rede social e com YouTube, né? E assim, eu não vejo, eu tenho uma crítica muito ferrenha ao ambiente universitário, desde a minha formação em economia até 2 anos de ciências sociais que eu fiz, que é essa ausência de debates e de debates entre ideias distintas. É muito mais comum você achar linhas dominantes que vão em paralelo, se odeiam e não se falam, tal cara é tal coisa, mas que não trazem isso para um ambiente de debate. E o debate acaba acontece, vira uma porcalhada só em rede social. Exato. Né, que não é feito de forma ou vídeos respostas ou mas assim... O cara que tá em dúvida, ele vai continuar na dúvida. Na dúvida, ele já tem o viés dele, vai seguir uma linha ali e tudo mais, mas a gente quer muito trazer debates para trazer racionalidade, para questionar a racionalidade de ambos os lados, para tentar chegar e falar assim, aqui faz sentido, aqui não faz sentido. Né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente quer muito fazer com o podcast, é uma coisa que demanda energia, está sendo difícil achar pessoas para defender alguns lados, ou não para defender, mas para darem resposta, aceitar o desafio. Ou se expor, né? Ou se expor a isso. Porque a gente vai tentar fazer a intermediação da forma mais racional, né, buscando as falácias, até para a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente tem uma resposta para aquilo, já tem uma perspectiva, mas a gente quer ouvir realmente dois lados que defendem aquilo, e a gente colocar perguntas e deixar eles debaterem entre si, e a gente conseguir dar um passo adiante, falar, aqui faz sentido, aqui não faz sentido. Até agora o debate acabou assim, mas estamos abertos, e eu acho que pode informar as pessoas e a gente vê se a gente está errando ou não. E se as pessoas, em geral, que estão promovendo algumas coisas dentro do universo científico, elas estão no caminho correto, ou se estão com algumas falhas de raciocínio anteriores. Precisam rever. Isso que a gente está falando de debate, não é só debate pela perspectiva ideológica, por exemplo. A gente pode explorar vários assuntos que hoje em dia estão polarizados em redes sociais, por exemplo. Sei lá, antivacina e a vacina. Né? Então, pode colocar duas pessoas com os dois conceitos para discutir. A gente não quer ir por isso, mas dieta, por exemplo, talvez vacina seja uma coisa que não interessa tanto a gente, mas por exemplo, dieta humana. A gente pode tanto o veganismo, ou o paleo, ou não paleo, ou nada, a alimentação humana é completamente flexível. Por que não trazer um debate desse também? Talvez seja um tema, a gente quer trazer pessoas estudam isso, para debater isso individualmente com a gente. Porém, eu acho que se a gente achar pessoas ou nichos muito distintos, a gente gostaria de trazer eles para um debate, para ajudar a gente, quem está ouvindo, pela via racional.
e não pela via de tribalista e de via política, ideológica, sei lá o quê. E o debate, pelo menos a gente pensou, é um debate formulado, né, com um tempo específico para cada um. Com a apresentação, né, a gente está pensando esses modelos também, e até explorar até o YouTube nesse aspecto, de a pessoa poder organizar slides, organizar ideias, enfim, são coisas que a gente está no plano, a gente está batalhando para conseguir, não está fácil, mas a gente espera em breve ter um episódio sobre isso, com essa temática, com debate em cima de alguma temática, talvez fazer ao vivo, a gente está vendo, pelo YouTube, depois gravar e jogar no áudio só, enfim, para possibilitar a interação com o público, que às vezes eu não sei se é uma boa ideia, porque né, tem muito mais zoeira e galera tribalista interagindo nesses ambientes do que pessoas mais que estão dispostas a seguir uma via mais racional. Então são coisas que a gente está trabalhando em cima e a gente quer... São novidades, né? Provavelmente vai vir aí para frente. Acho que uma outra novidade é o nosso site, né, Canhão? Nosso site que demorou para sair. E por falta de tempo nossa também, a gente, até sair esse episódio, até sair esse episódio, a gente vai ter que acabar de lapidar ele, deixar ele 100%. E a ideia com o site é ter os nossos valores lá, né? Ter mais sobre a gente, sobre você, sobre eu, sobre o nosso histórico. Talvez isso a gente pode, é legal, porque é um texto que a gente pode ir expandindo, colocando mais coisas ou menos coisas, porque... Enfim, é um lugar mais fixo que pode achar, até para parceria no futuro, talvez a gente publicar coisas lá, blog, que hoje está assim, sem chance, mas talvez mais para frente, de acordo com como vai o projeto. Então o site a gente tá na descrição do episódio também, e lá você vai encontrar mais... Nossos valores, acho que é um ponto importante para a gente poder até discutir hoje, né? Porque assim, acho que mostra um pouco quem procura o universo generalista, seja para parceria, seja para buscar novos episódios, que também vão estar lá no site, né? Então as pessoas vão poder entrar e ver outros episódios. Encontrar o que é a gente. Então a gente tentou trazer alguns valores, alguns tópicos, que inclusive está até na nossa página do Instagram, para quem quiser acompanhar por lá também. E... a gente pode debater um pouquinho desses tópicos, né, Canhão? Por que a gente considera importante, por que eles fazem tão sentido pra gente, né? Então, a gente poderia começar com o tópico do generalismo, né? Que essa importância da transferência de conhecimento, e que talvez traga realmente essa noção de multidisciplinaridade, né? Que se fala tanto em ciência, que se fala tanto em ambiente acadêmico, que a gente talvez... não enxerga isso, né? Eu não vejo. A gente não vê realmente essa transferência de conhecimento em ambiente acadêmico, porque parece que as áreas não estão se comunicando, né? Parece que não está... Eu acho que se comunica, mas de forma muito, muito estrita, e eu não sei, para mim, a maior parte do tempo que eu vou falar multidisciplinaridade, quando eu vou dar uma olhada, tipo, não é lá as coisas que eu espero ver, né? Então... Mas eu acho que a nossa ideia com a questão do generalismo é explorar áreas e mapear e organizar elas de uma forma lógica e racional, que eu acho que é importante até para o ensino de ciência, né? Então, até no meu histórico mesmo, teve vestibular que eu zerei biologia. Eu era mal também. Entendeu? Mas... não porque eu não era capaz de entender, porque para mim não fazia sentido, para mim não conectava com nada, eu preferia outras áreas, entendeu? Então, física até certo ponto, química, então também. Hoje, uma das áreas que eu sou mais fascinado é física, química e biologia. É tipo estudar anatomia no primeiro ano de faculdade, né? Você decora a porra de um processo ósseo, mas é só decorar aquilo, né? Agora, quando você traz a perspectiva evolutiva, do porquê que o fêmur tem esse valgo, essa orientação, aí fica legal. Fica outra coisa. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está revendo muita coisa que a gente não se dava bem na infância e na adolescência, e a gente está usando o prisma, esse prisma generalista, para rever essas áreas. E uma é muito interessante, outra te ajuda a entender o mundo, né? Então eu tenho um entendimento através de física e química,
um entendimento de economia, de dinâmicas de economia, de inovação, dinâmicas de entendimento da ciência enquanto processo de inovação na sociedade, de mudança do sistema econômico, para mim faz todo sentido, entendeu? É muito importante entender tudo isso. Né? Então ou até o Luiz Correia trazendo alguns conceitos, é engraçado, da economia para a saúde, e é engraçado porque era uma coisa que eu já tinha visto há muitos anos atrás, no início da faculdade, mas aí falar, mas somos seres humanos, logo essas coisas não se aplicam, né, entendeu? Aí não é muito mecânico, é muito... E na verdade não, na verdade você tem que entender aonde encaixa. Exato. E então eu tava achando engraçado isso também, porque eu tava vindo para cá, eu ouvi um pouquinho do podcast do Luiz Correia falando disso, né, do raciocínio econômico na medicina. E eu fui lembrando, eu falei assim, cara, isso é velho, entendeu? Eu já vi isso aqui há muitos anos atrás. Só que assim, a forma com que ele encaixou e como ele desenvolveu a medicina também, a perspectiva dele de medicina, de ciência e tudo mais, hoje faz total sentido. Né? Mas na época eu era uma das pessoas que tinha aversão a esse tipo de paralelo, entendeu? Sim. Então, eu acho muito interessante fazer isso e retomar, ainda mais hoje, né? Acho que o diferencial hoje é que a gente tem internet e que a gente pode pesquisar, cara, a gente pode ver 10, 30, 40 vídeos diferentes explicando a mesma coisa. E quando você assiste 10, você fala, porra, agora eu tô começando a entender. Porque algum vai tocar um ponto, uma perspectiva diferente de entender aquilo. Então, eu acho que o que a gente faz também, a nossa ideia de generalismo, ela desfruta de um período histórico e de condições de acesso à informação que a gente nunca teve antes. Né? Então, acho que é impossível. Até o que a gente mais gosta de divulgação científica seria impossível se não fosse a internet. Com certeza. O acesso a artigos, ou até o Sci-Hub mesmo. Porque você economiza tempo, né, cara? Então, o tempo que você tinha antes para fazer uma pesquisa, de ir numa biblioteca, de sentar e ver vários livros, hoje você consegue fazer isso em 30 minutos na sua casa. Então, acho que essa questão da facilidade do tempo. Mas o generalismo, cara, dessa questão de transferência de conhecimento, talvez indo para o próximo valor nosso, que é a perspectiva evolutiva, o raciocínio evolutivo, o quanto é importante, né, como você disse, da economia, por exemplo, o fato de isso já não ter sido implementado antes, não trazido esse conceito, eu acho que pesa, porque se a gente vai falar e nosso tema central no podcast é o ser humano, né? Então como que a gente vai falar de perspectivas que tratam o ser humano sem entender o ser humano? Então por isso que, pra gente, a perspectiva evolutiva caiu como uma luva para interpretar e fazer essa transferência de conhecimento. Então se a gente vai falar de nutrição, e se a gente vai falar de economia, a gente está falando do humano, né? O humano que está desfrutando dessas duas fontes. E a perspectiva evolutiva hoje é a nossa principal fonte de raciocínio mais embasado, com mais rigor científico. Né? Então, é assim, né? Trazendo novamente a importância do raciocínio evolutivo para a gente ter essa noção de generalismo. Né? Então, como que a gente vai ser generalista sem saber o que é ser humano? O que é humano? Né? Como ele chegou aqui, fisicamente, né? Aspectos de comportamento, neurociência por trás disso também. Então não dá pra gente fugir desses nossos princípios sem falar do raciocínio evolutivo. Até para entender algumas coisas muito contraintuitivas. Por exemplo, uma coisa é falar que ciência é contraintuitiva, mas assim, quando você começa a pegar coisas de física, quarta dimensão, né, a dimensão do tempo, é um desafio a mais. E entender a questão evolutiva é entender os limites nossos, entendeu? Entender que, isso vai demorar pra gente entender, vai ter que achar mecanismos pra gente realmente ter um entendimento disso, e não vai ser fácil, né? Do que achar que as pessoas são burras, ou achar que as pessoas não... Entendeu? Não é realmente contra-intuitivo. E a contra-intuitividade é por quê? Porque a gente passou por um processo evolutivo que deu a gente essa capacidade, uma forma, mas a gente tem facilidade com uma coisa e dificuldade com outras. Então, não tem como, né, tirar uma coisa da outra. Ou até quando eu falei do físico, falou, não entendo por que as pessoas, né, ainda estão lutando por... Cara... Faltou entender distribuição de grupo, né? Distribuição de personalidade, sim, seleção de grupo, tudo isso, entendeu? Então, tem mil coisas que não tem como fugir dessa via evolutiva.
enfim, ou dessa mescla entre as áreas, né? Essa parte de generalismo, de analogias para conseguir entender outras áreas. Não tem como. Então, isso são coisas centrais para a gente no podcast, né, cara? Outra coisa que aqui a gente começa a trazer também perspectivas de grupos que a gente admira, que a gente gosta. Eu acho que inspirou a gente também foi a Heterodox Academy, né? Porque eles trazem algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente vê... Isso afeta a gente de uma forma ou de outra, talvez porque a gente não é tão grande assim também hoje, ou porque os temas que a gente aborda ainda não tocaram em algumas coisas, mas a questão da livre investigação, a ciência, ela precisa dessa via. Tem discussões em cima disso, até onde vai essa liberdade. Eu sou muito crítico dessas questões de estabelecer limites para o estudo científico. Sim. Claro, rigor ético, né? Sim. De seres humanos, mas de temas. De temas, a gente acha que a livre investigação é importante. É muito importante. E não censurar. Eu acho que tem uma onda também de censura de perspectivas na internet que eu às vezes não acho elas bem embasadas. Entendeu? Até quando a gente fez a conversa, o debate sobre fake news, né, o real impacto de fake news. Então tem várias coisas sendo estudadas, várias coisas da questão de comportamento humano, de persuasão, que se a gente não levar em consideração, a gente pode estar focado no lugar errado. Né? Então a gente precisa de livre investigação para a gente explorar esses temas. Né? Até porque a censura, né, parte de uma noção que o tema anterior é o correto, né? Ou a visão anterior é a mais justa, é a mais correta. Mas se não for pela livre investigação para explorar realmente se essa temática que julga a gente a não explorar um tema é o mais correto ou não, é só pela livre investigação. Né? Porque como que a gente vai ter esse respaldo para realmente afirmar que aquilo, comparado a uma outra informação, é mais maléfica. Então, realmente, essa questão de censura tem crescido nos últimos tempos, parece, não sei se é pela pandemia ou pelo contato que eu tive mais em rede social, essa questão do cancelamento, essa questão dos grupos ficarem mais fortes, né, nessas questões de tentar encontrar os vilões e tudo mais, né? Então, realmente a gente toca em temas delicados. A gente nunca passou, pelo menos até agora, por um processo de cassação, né, de nossas bruxas e tudo mais. Mas a gente tem nossos princípios de ter essa livre investigação realmente. Explorar alguns temas que traz mais acalorados, mas por uma via totalmente racional, por uma via totalmente de debate e de diferentes perspectivas. Então, quando eu e o Caio tentam estudar alguns temas, a gente tenta trazer pontos que discordam também da temática que a gente busca, da temática que a gente escolhe para o tema. Até para os entrevistados, né? Então, às vezes no final a gente até pergunta alguns temas que às vezes pode ser contra o que ele trouxe até aqui, porque a gente realmente gosta de trazer essa diversidade de pontos de vista. Né? Também, que é outra coisa que a gente tenta levar em consideração, essa diversidade de pontos de vista. Eu acho que é uma coisa difícil de se fazer, às vezes, porque também a diversidade de ponto de vista, às vezes, pode ser simplesmente ideias que não tem muito bom fundamento e outras que têm bom fundamento. Né? Então, a gente tem isso também. E tem outras coisas que não, que existe uma diversidade de ponto de vista mesmo, e que não tem uma resposta clara, qual lado está correto, e a gente está disposto a isso. Né? Inclusive com os debates a gente realmente não sabe, tem coisas que a gente não sabe. Você não vai bater o martelo. Ou às vezes um percentual de um lado tem certo nível, faz sentido um raciocínio, ou tem razão, ou tem evidência, e o outro tem outra evidência, e às vezes um caminho do meio é o que faz mais sentido. Sim. Né? Mas pela nossa natureza tribal, ou pela nossa natureza de personalidade, a gente tende... É a valorização da incerteza, né? Isso. Então, o fato da gente trazer essas questões de debates ou de diversidade de pontos de vista pode trazer no caminho do meio. O caminho do meio é a incerteza. Hoje a gente não tem essa resposta. Exato. Né? Então, para os dois lados é ruim. Né? Para quem defende os dois lados é ruim. Não é possível, que o meu lado não está certo. Mas às vezes é o caminho do meio. Ou às vezes pode pesar um pouquinho mais para um lado. E esse lado também tem os pontos negativos. Mas tudo vai ser
o que se traz essa balança das informações mais respaldadas que chegam pra gente, ou que a gente tenta explorar com os entrevistados. E talvez o último ponto seria a discordância construtiva. Eu acho que nem sempre a gente vai se entender 100%, e que a gente vai discordar, ou às vezes falta uma ponte de acesso ao conhecimento de um lado para o outro, ou ambos os lados. Não foi construída essa ponte precisa ser construída, né? Nem tudo está pronto. A gente vê isso durante a nossa... Quando a gente vai explorando o podcast, a gente vai aprendendo muita coisa, abrem novas lacunas, e aí entra essa questão de você negar a possibilidade de erro, né? De você achar que errar é ruim, errar é parte do aprendizado. Quem não erra não aprende. Eu acho que talvez por a gente vir muito mais da via motora, via corporal, arte marcial, corrida, a gente sabe que o erro é inevitável, né? A lesão às vezes é inevitável, entende? Faz você rever princípios, padrões. E então, tipo, pra gente isso é uma luta diária, acho, principalmente pelo ambiente online. É um ambiente muito punitivo, mas até por isso acho que a gente tem essa certa aversão, a gente paga um preço por isso, né? Isso que eu ia falar, é algo que fica mexendo nas nossas vísceras, né? Porque realmente a gente é contra-intuitivo ficar buscando informação que vai contra aquilo que você está estudando, né, meu? O que você gosta, o que você já acredita. O que você gosta, o que você acredita. Então, realmente o podcast é pra gente trazer isso à tona. É pra gente, com os debates, com as entrevistas, a gente poder levar pro ouvinte, pro nosso telespectador, e ele tirar essas conclusões, e ele também se sentir meio remexido, né? Com as informações ou com os debates. Porque acho que isso é construtivo. Então, se a gente ficar muito aí nessa zona de conforto e só confirmando os nossos vieses, acho que é perigoso, ainda mais com um pouco do tribalismo que pode ficar mais forte, né? Chegando períodos de eleição, ou criando institutos e tudo mais. Então, quando você cria grandes castelos, vai ser difícil você querer destruir, né? Então, na hora da construção, vamos ficar revendo a planta de novo? Sim. Vamos rever a planta? E a analogia que eu sempre faço que a gente sempre faz da árvore, né? Tipo assim, eu sempre falo assim, você quer construir uma casa, você constrói uma mansão em cima de uma casa, constrói uma mansão em cima de uma árvore, e de raiz podre, e eu cheguei e falo assim, cara, legal tua casa, né? Essa mansão aqui que você tem em cima da árvore, mas cara, olha, a raiz da árvore tá podre, velho, entendeu? Vai bater um vento, né? E aí a pessoa prefere escorar, né? Escorar a árvore com um monte de coisa, uma gambiarra, e quem olha de fora é um castelo, né? Você fala, pô, o cara construiu a casa e nem dá pra ver que é uma árvore mais, né? Virou tudo o castelo da pessoa, mas a raiz não tá lá, entendeu? Então, tipo... Sim. Então, acho que a questão dos pressupostos é muito importante, e por isso que a incerteza tem que estar sempre na cabeça, né? Incerteza, e talvez bate um pouco até com a característica do podcast, que é ser um pouco o fora da lei, vamos brincar assim, né? Que talvez a gente questionar vários pontos que talvez entra na nossa personalidade mesmo, né? Pelo nosso histórico, do seu histórico principalmente. Eu acho que o questionamento nosso faz muito mais sentido do que ficar acomodado. Então a gente realmente vai buscar questionar, a gente vai buscar ficar revendo essas raízes dessas árvores que a gente está construindo, né? Então seria muito mais gostoso fingir que a árvore não tá, que a casa está muito bem construída e vamos ficar aqui. E a árvore está bem firme. Está bem firme. O tombo às vezes é grande. Né? Então, quanto maior a casa você constrói, mais você desenvolve essa árvore de raiz podre, o tombo é maior, né? E como a gente, no episódio, por isso que eu acho que o episódio com o Luiz Correia foi importante, porque foi o que ele comentou, né, nessa questão de criar seres humanos, na verdade, educar seres humanos com esse tipo de raciocínio, né? Então, um raciocínio lógico, um raciocínio argumentativo, você ser cético, né, que não é você não acreditar em nada, mas você questionar tudo. Então, a chance de
terem novas árvores ou novos castelos sendo construídos aí pode diminuir a partir do momento que a gente tem uma população mais informada, uma população que questione mais, que tente se entender melhor. É claro que a gente, de novo, cai na perspectiva evolutiva, que talvez uma porcentagem muito pequena da população que consiga ter essa forma de raciocínio, essa forma de interpretação de mundo, mas pode ser uma galera que faz um barulho, né, que pode trazer uma visão mais crítica, né, da sociedade. Ou até, eu acho que aqui a gente meio que fecha, né, os nossos princípios também para explorar outra coisa, né, que é a importância da instituição, né, ciência ser algo que seja vista de uma forma firme e bem estruturada pela população como um todo, Então, acho que, para mim, porque o meu caminho foi do seguinte, né, eu vim da militância política, de mais de uma década de militância política, e quando eu falo de militância política, que eu me dediquei, minha vida toda girou em torno disso, de tipo morar em casas coletivas, ter projetos coletivos. Minha vida financeira era voltada para poder ter tempo livre para fazer militância, construir projetos, cooperativas, enfim, 1000 coisas nesse universo. E foi quando eu comecei a me frustrar com os projetos nesse meio político, na prática mesmo, não era tipo publicando coisa online e tudo mais, tinham projetos físicos, reais. Conforme isso foi entrando em colapso, eu fui entrando mais para o universo científico, mais no raciocínio evolutivo, na psicologia evolucionista e tudo mais. Respostas, né? Começou a entender melhor. E aí, quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudo, mais eu me afasto Você começou a ver que a raiz estava podre do castelo que você não precisa de muito para ver, entendeu? Que a militância toda a militância política, né, ela tem outras que não, tem outras vias políticas, mas são muito mais de centro, que tem uma raiz que você vai achar uma raiz mais sólida. Só que para mim é muito estranho eu fazer esse caminho de sair da militância política e a ciência e me afastando cada vez mais da militância política. Sim. Eu não estou falando que política, ela necessariamente, por exemplo, você pode ter uma perspectiva de política baseada em evidência. Claro. Né? Você tem que ter. Eu acho importantíssimo isso. Porém, se você usar o generalismo, entendimento de biologia evolutiva, de comportamento humano, de economia, de tudo que a gente sabe hoje, ele vai te afastar do nicho tribalista, de raciocínio raso político. Só que para mim é muito estranho. Então eu vindo mais para o universo de divulgação científica e me afastando cada vez mais, tendo cada vez mais aversão a esse tribalismo político, é muito estranho para mim ver o processo contrário. É isso que eu ia falar. Você está vendo isso agora dentro da academia? Da academia e dentro de laboratórios, às vezes, ou dentro da divulgação científica, fazendo o caminho contrário. Buscando ideologia dentro da ciência. Trazendo ideologia para dentro da ciência. Eu falo assim, cara, e para mim, porque é diferente, porque para mim não é tipo assim, eu era militante online, Não, tipo, conheço movimentos sociais de cabo a rabo, de um monte, entendeu? Que eu fui lá ver, que eu participei, que eu tive reuniões, que eu tive eventos, entendeu? De vários lugares do mundo. E então, para mim... Isso é perigoso, né, cara? Porque é instituição. Então, essa que é a questão, porque quanto mais durante os podcasts também a gente tem que ir estudando algumas coisas, a confiança na instituição. Isso. E eu vendo isso. A gente tá numa crise institucional. Exato. E conforme esses universos científicos vão abraçando isso de forma acrítica, sem usar lente científica realmente para ver se tem sentido alguma dessas coisas, você está minando a instituição, a visão da sociedade sobre a instituição. A gente sabe disso, que isso tem impacto, que a confiança é importante. Então, ela acaba entrando no bolo de polarização política, ela não resolve a polarização política. Polarização, seja lá o que seja polarização, mas eu digo dessa confusão quanto à ciência. Então, quando a divulgação científica começa a escolher lados de forma crítica,
Ela está colocando em xeque a sociedade. E aí não adianta você querer, vou censurar todo mundo que fala tal coisa na internet. Entendeu? Todo mundo que é antivacina. Fazer, cara, porque o problema às vezes nem é esse. O problema é outro. O problema é a ciência, a divulgação científica, ela está sendo feita da forma mais racional possível. E está formando pessoas críticas quando ela sai da universidade. Exato. Né? Porque o que a gente está observando realmente é esse caminho inverso. Né? Esse caminho em que você tem um lado certo, né? E esse lado certo ele está sendo implementado por uma via ideológica, e essa via ideológica está chegando na ciência. Já chegou, na verdade. E é muito perigoso, porque como a gente vai falar de uma instituição que produz diversas ferramentas, diversos projetos sociais, se você tem dentro da população pessoas com perspectivas contrárias, por exemplo, de ideologias opostas, né? Daí você vai questionar o seu filho de entrar numa universidade. Essa pessoa, esse grupo que tem uma ideologia contrária que está sendo implementada em universidades, por exemplo, o cara vai pensar 2 vezes em colocar um filho numa universidade. E o mais, talvez, o que mais interessante, como eu vi da via também política prática, em termos de projetos, tem coisas que eu já vi o desdobramento, não em um coletivo, em um grupo. Eu vi em vários. Eu vi no mundo todo. Entendeu? Tipo, eu vi em vários locais isso acontecendo. Então, tipo, não é nem que a ideia em si já não se desenvolve, os pressupostos não batem, entendeu? Então, é um caminho isso que não... Isso não só da esquerda, né, Caio? Como pela sua perspectiva. A gente está falando de extremo também da direita. Da direita também, os 2 extremos. Talvez eu venha mais do extremo esquerda, do meio anarquista, que então tem coisas que eu vi lá atrás, entendeu? Mais de 10 anos atrás, que hoje a galera está discutindo e está trazendo. E que eu já vi o desdobramento disso. Né? Tipo, não prospera, não faz, porque uma não faz sentido, e outra porque a dinâmica social humana não funciona assim. Então, mas é só uma questão que eu acho que vai ficar mais claro com debates, que a gente quer trazer no podcast, para mostrar esses... sentar e finalizar o assunto, né? É sentar e falar, o assunto é tal. Isso. Tem 2 perspectivas e a gente vai até o talo. A gente vai até o final. E para mim isso tinha que ser feito semanalmente, mensalmente em toda a universidade. É função... E divulgar para a população. E trabalhar esse universo de debate ao vivo, né? Enfim, é assim que eu acredito que o conhecimento é construído, é assim que eu aprendo mais. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso, galera. Foi um episódio que a gente queria trocar uma ideia. A gente não planejou muito. Eu quis aproveitar para me visitar, gravar esse episódio. Vamos gravar 2 anos de podcast também. E a gente ganhou um tempo também para chamar mais gente para entrevistar, querendo ou não, né? A gente ganhou um tempo quando a gente faz esse tipo de... Fazia tempo que a gente não fazia esse tipo de coisa também. E é isso, a gente queria só jogar umas coisas no ar aí, sem muito compromisso. A gente fez meia dúzia de tópicos e seguimos. E eu acho que é isso, galera. Quem quiser, né, apoiar a gente financeiramente... aproveitar o episódio para... Se você é um fã nosso ou acompanha a gente com mais... fica mais presente com os episódios com a gente, apoie a gente aí com R$2 por mês, R$5. R$5 por mês. Você vai ter a oportunidade de estar no nosso grupo no Telegram. Saber das entrevistas. Dar opinião, falar de tópicos que gostaria, dar... dicas de outras entrevistas, outros entrevistados. Ou temas pra gente debater, explorar. Então, enfim, é o que a gente consegue. A gente gostaria de até prover mais coisas. Por isso que a gente pede, vai R$5, R$2, porque a gente não tem tempo. O que a gente consegue é fechar esse canal de comunicação com a gente. E esse dinheiro ajuda a gente a pagar a plataforma de gravação, ajuda a gente a pagar o servidor do site, a pagar as coisas, o quanto que a gente já gastou com identidade visual e o próprio site. Então essas coisinhas, esses valores, eles vão se acumulando ao longo do ano e eles acabam animando a gente para continuar o trabalho. Né? E parcerias também, né? A gente está aberto a parcerias. A gente quer explorar isso também mais para frente, né? Se você quiser... Mais pra frente a gente pode destrinchar isso mais, mas aí a gente também está aberto a parcerias e, é claro,
coletar parceiros aí para ser nossos membros, pelo menos pelo apoio, por enquanto. É isso, galera. Valeu quem ouviu até aqui. Em breve estamos aí de volta com mais um episódio e mais temas aí. Quem sabe o debate sai em breve mais também. Novidades. Falou, valeu, galera. Gente. Abraço. Falou.